Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Conexão Social, o nosso espaço de entrevistas que conecta você a histórias inspiradoras e soluções práticas que transformam vidas. Toda semana recebemos especialistas e líderes em suas áreas que trazem conteúdos valiosos para te inspirar. Hoje nosso tema é empreendedorismo e inovação na área da beleza. E a nossa convidada especial é a Tássia Piesaroli, a criadora do primeiro curso online de micropigmentação do Brasil. Ela desenvolveu o método Microderme, que já alcançou 36 países e ajudou a transformar a vida de mais de 20 mil alunas. Tássia vai compartilhar conosco sua trajetória e as soluções que encontrou para revolucionar a área da beleza, inspirando profissionais a inovarem, prosperarem em suas carreiras. E eu quero dar as boas-vindas a Tássia. Seja muito bem-vinda, que honra te receber. Imagina, prazer é meu, vai ser um momento incrível aqui poder dividir um pouquinho da história e inspirar, né, o pessoal que está em casa. Sim, a gente ama receber empreendedores, principalmente mulheres como você que está fazendo a diferença. Eu quero iniciar te pedindo para contar um pouco da sua história, porque eu sei que você tem ali um longo caminho, né? Você inclusive criou um método inovador e isso tem-se um lugar muito importante na área da beleza. Então, vamos iniciar conhecendo essa história. Tá, vou contar desde o início, né? Porque para criar um método nunca vem do nada, a gente tem que ter referências. Então, basicamente, eu sou uma mulher do interior de Minas Gerais. Interior já contei, né? De Minas Gerais. A minha cidade chama Araújos, tem 8 mil habitantes. E eu nasci lá. E desde pequena, eu lembro de sempre querer muito buscar pela minha independência financeira. Então, eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu já fui babá, trabalhei com panfletagem, trabalhei em uma lan house como secretária, fui bordadeira de roupa infantil. Olha! Então, eu fiz várias coisas ali para não ficar à toa. Eu sempre quis buscar pelo meu dinheirinho. Só que ali, quando chegou ali nos meus 15 anos, eu estava cansada de trabalhar muito para ganhar pouco. E aí me falaram que médica ganhava muito. Eu falei, então vou ser médica, porque médica ganha muito, eu quero ganhar muito, então vou ser médica. E nisso eu parei de trabalhar e comecei a estudar para passar em medicina. Alguns anos depois, me formei, fiz cursinho um tempo. Eu estava bem perto de passar na medicina, ganhei um procedimento nas sobrancelhas, né, com uma micropigmentadora. Então fui lá, ganhei uma micropigmentação e fui lá fazer essa sobrancelha que eu tinha ganhado. Cheguei lá, nessa moça que fazia a sobrancelha, e na minha concepção, naquele momento, eu estava ali com meus 20, 21 anos, eu via fotos de viagens que ela fazia na sala de atendimento dela. Então ela estava viajando o mundo. E eu falei, gente, essa mulher tem dinheiro para viajar o mundo, ela é rica e ela não é médica. Vou ser rica igual ela, trabalhando com micropigmentação. E foi daí que veio o meu desejo muito forte de começar na área da beleza. Foi a partir de uma questão de eu quero ter liberdade financeira e eu não quero depender tantos anos para poder começar a trabalhar. Nisso eu estava desempregada, né, que eu estava estudando. Peguei dinheiro emprestado para começar, fiz meu primeiro curso, comprei materiais. Comprei uma maca de abrir, assim, que ela dobra, abre e fecha. Abria num quartinho na casa da minha mãe e atendia. E foi ali que eu comecei realmente a trabalhar na área da beleza e começar esse processo de empreender, né? Que é tão bonito e tão difícil ao mesmo tempo. Sim. E nessa fase, os meus pais, eles, principalmente a minha mãe, não gostou muito. Porque na cabeça dela eu ia ser médica, né? O status estava aqui. E aí do nada eu virei a menina da sobrancelha. Estava aqui. E ela falou comigo, filha, faz uma faculdade pelo menos, né? Você não sabe o dia de amanhã. Acabou que eu peguei a minha nota, coloquei na faculdade, passei em primeiro lugar, a nota era muito boa e ganhei bolsa. Então eu comecei a fazer estética. Ao mesmo tempo que entrei na área da beleza, eu comecei a fazer a faculdade de estética. E foi na faculdade de estética que eu percebi um problema muito grande dos procedimentos em geral, né? Em relação principalmente às estrias. Lá na faculdade a gente tinha uma clínica, né, de atendimentos. Então, cada semestre a gente atendia várias mulheres ali que vinham para essas clínicas da faculdade buscando atendimentos. E nesses atendimentos eu percebia que a mesma cliente vinha, a gente fazia 10 sessões de alguma coisa ali nela,
e ela ia embora com a mesma estria, que não tinha solução. Então eu fiquei muito indignada profissionalmente com isso e comecei a buscar por alguma coisa que pudesse melhorar as estrias. Nisso comecei a trabalhar com camuflagem de estrias e outros tipos de camuflagem também. Fiz novos cursos e aí passou-se um tempo, alguns anos depois, saí da camuflagem e consegui trazer o método microderm como ele é. O método ele é basicamente uma técnica que mistura camuflagem de estrias, porém sem pigmento, e as técnicas que eu aprendia na faculdade, como microagulhamento. Então ele une essas técnicas. Então é o equipamento da camuflagem com a agulha da camuflagem, só que sem pigmento. Entendi. E o sérum lá do microagulhamento. Então é uma união de técnicas que a gente consegue tratar a pele de dentro para fora e ter resultados incríveis. Gente, que inovador, de verdade. Sim. Até porque as estrias é uma dor da mulher, né? De homens também, mas mais de mulheres, né? E isso não só pós-parto, mas também porque às vezes engorda, emagrece, ou às vezes tem gente que ela tem uma tendência, às vezes nenhuma das coisas e ela tem, e é algo que deixa a autoestima das mulheres ou da pessoa abalada, que tem, né? Muito abalada, né? Hoje em dia a gente vê um aparecimento maior de estrias a cada dia que passa. Se a gente parar para pensar, por exemplo, minhas avós tiveram muitos filhos e nunca tiveram uma estria. Se a gente para reparar realmente, essas senhorinhas, né, que tiveram... Minha avó teve 11 filhos, uma delas. Então, assim, nunca teve uma estria. Então, como que hoje tem meninas, adolescentes, que estão ali com 12 anos, lotando o corpo de estrias, e naquela época, alguns anos atrás, não tinha isso. Então, a gente percebe esse aumento das estrias, eu acredito muito que pela questão de alimentação. Hoje nós temos uma alimentação cada vez com mais hormônio, né? Pensando ali no frango, né? Em várias coisas que a gente come. E nós já sabemos, por estudos mesmo científicos, que esses hormônios em altas quantidades no nosso organismo podem sim piorar a qualidade de pele. E nós temos também uma alimentação muito baseada em açúcar, que a gente sabe que faz mal, né? Que todo mundo sabe, mas todo mundo come. Então o açúcar ele acaba causando um endurecimento do colágeno na pele. E aí a pele perde aquele poder de esticar e voltar. Então quando ela estica, ela quebra. E aí há o aparecimento de estrias. Então cada vez mais nós temos mais pessoas com estrias no mundo. Sem dúvida. Principalmente mulheres. Meu Deus. É, assustador. Assustador. E a alimentação baseada em fast food, todas essas comidas, né, industrializadas, que a gente mal sabe o que tem ali de verdade, né? Exato. Que não está fazendo mal só para a saúde, como a gente sabe que faz, mas também para a pele. E fora o resto, né? Você bem pontuou, saúde, excesso de gordura, porque a gente engorda, né? Com esse tipo de alimentação. Então, além disso, ainda tem a questão das estrias. Precisamos repensar, né? Sem dúvida. Agora, eu queria que você, então, falasse do surgimento do método e depois como é que você fez para colocá-lo em prática, né? Porque uma jovem estudante que descobre uma dor, quer dizer, na verdade, percebe-se uma dor e agora quer ir atrás de uma solução para isso. Conta pra gente como é que foi essa evolução. Bom, o método ele veio, como eu contei rapidinho, a partir de outras técnicas que eu trabalhava. Então, quando eu falo que eu criei uma técnica, tem muita gente que pergunta assim, Tássia, mas como assim? Um dia você sonhou com isso? Não sonhei com nada, não é assim que funciona, né? A gente só que consegue criar alguma coisa a partir da referência que nós temos de outras coisas. Então foi bem em cima disso, assim, eu já trabalhava com técnicas na faculdade, né, que a gente fazia o atendimento ao público. Na faculdade de estética eu aprendi eletrolifting, carboxiterapia, vapoterapia, várias técnicas, microagulhamento foi um deles. E eu comecei a trabalhar com sobrancelhas junto, então já aprendi um pouco mais de pele, de profundidade de pele, né, que é algo que a gente aprofunda na micropigmentação, e com camuflagem. Então lá na camuflagem, aprendi sobre os equipamentos, que é o dermógrafo que se usa, agulhas, como que você faz um movimento na pele para você penetrar aquele produto na pele de uma maneira diferente do que eu aprendia na faculdade. Então, basicamente, a técnica veio disso, de pegar, o movimento da camuflagem tá legal, as agulhas estão legais, mas o pigmento não, porque o pigmento, com o passar do tempo, pode mudar de cor. Então, vou tirar o pigmento e tentar algum tipo de ativo que eu aprendo lá na faculdade e vou unir isso, porque eu também sou cosmetóloga, então eu criei o próprio sérum da Microderm, então você... que é o que a gente coloca na pele.
E aí, quando veio tudo isso, eu já trabalhava com as estrias na faculdade. Então, Tássia, como é que você começou a praticar isso, né? Do nada? Não, eu já trabalhava com as estrias na faculdade e eu já tinha as minhas clientes de micropigmentação. Então, para mim, não foi difícil fazer um upgrade, assim, para as clientes. Tipo, olha, eu estou trabalhando com você com as sobrancelhas, mas eu estou criando uma técnica nova, que eu quero trazer isso, isso e isso. É a partir de todos os conhecimentos da minha faculdade. Eu estou inspirando bastante no microagulhamento, que o microagulhamento é uma das técnicas para melhora de flacidez de pele, por exemplo, que é a mais, ou uma das mais citadas em artigos científicos, com comprovação mesmo. Então eu trazia isso para as minhas clientes. Ele dói ainda muito ou melhorou essa coisa da dor? Acredito que questão de dor é muito relativo, mas, e principalmente por causa de região. Quando a gente trata, seja microagulhamento, ou microderme, ou micropigmentação, né, nas sobrancelhas também, quando a gente trata regiões do corpo diferentes, a gente percebe uma sensação de dor diferente. Acho que o rosto é o que mais dói, né? Eu acredito que o rosto está entre um dos mais sensíveis. Sim. E o corpo, assim, regiões de pele muito fina, geralmente dói mais também. Então, por exemplo, falando de estrias na barriga, né, de gestação, quanto mais baixa a estria tá aqui, bem aqui perto da virilha mesmo, que é uma pele mais fininha, maior é a sensação ali de incômodo. Mas isso aí a gente consegue ir levando, tá? Não precisa ter medo de fazer nada por causa disso. A gente consegue usar o gelo, né, durante os atendimentos. Mas, sinceramente, é bem incomum uma cliente falar que tá com dor. Que é uma agulha bem fininha, né? É um arranhão. O pessoal pergunta assim, Tássia, mas é parecido com tatuagem? Posso dizer... Por experiência própria. Por experiência própria. Eu não acredito que seja uma dor muito relacionada. É algo, uma sensação parecida de agulha na pele. Mas a agulha da tatuagem, ela vai mais profundo e ela vai mais certeira, assim. Devagarzinho, sabe? Porque se você fizer rápido, o risco sai torto. Na microderme não tem isso. É bem rápido. E você não volta no mesmo lugar que você fez. Então você passou, acabou. A tatuagem não. Você faz, você volta, você colore, você rabisca de novo. Então a dor da tatuagem, ela é bem maior. Sim. De tatuagens grandes, principalmente. Puxa vida, então, né? É suportável, sim, principalmente pensando no benefício, né? Sem dúvida. Porque só quem tem uma estria aí que está incomodando e prejudicando muito sua autoestima sabe do que a gente está falando. Exatamente. Que é muito importante. E que bom, né? Que tem uma solução. E você vai aqui falar mais pra gente. Para quem já tentou outros tratamentos, por exemplo, a pessoa tem estrias, já fez muita coisa, não teve resultado. Existe uma diferença de pele? Falar, para você esse método não funciona, aí você tem alternativas, como que funciona? Na realidade, as técnicas mais antigas, principalmente as que eu trabalhava, né, lá na faculdade, elas não davam resultados mesmo. E é bom pontuar isso, porque quando eu falo isso, tem gente que acredita que eu estou atacando as técnicas antigas, e na realidade não. É um estudo mesmo, né, de avaliação de resultado. E elas não foram criadas para não dar resultado. As pessoas que as criaram queriam que desse resultado, né? Então não foi numa maldade de, eu vou criar uma coisa para enganar os outros. Só para enganar os outros. Não foi assim. Inclusive, temos técnicas realmente antigas. O primeiro artigo científico publicado que eu consegui ter acesso nessas plataformas de artigos foi de 1996. E foi de um artigo do electrolifting, que é uma técnica mais antiga. Então, olha, já tem quase 30 anos. Fora que antes disso já haviam técnicas sendo utilizadas ali antes dessas publicações, né, desses artigos. E o que acontece? Por que elas não tinham resultado? Porque para a gente ter uma estria, a gente tem um rompimento de pele. Então, basicamente, uma estria é um rompimento. A pele ela vai esticando até num ponto que ela não aguenta mais e aquela região se rompe. Onde houve aquele rompimento, há um afastamento de pele ali, de células, que é de uma região da pele, que é a segunda camada, que chama derme. Só a fim de conhecimento mesmo, não vamos focar nisso. Mas aí houve aquela ruptura ali. Para eu ter uma melhora daquela região, eu preciso de sangue. Por quê? Quando eu corto a minha mão, o sangue não fica caindo aqui o tempo todo. Existem sinalizadores que vêm da região onde houve o corte, que vão lá para o meu cérebro e falam, opa, tem um corte aqui. Tá caindo o negócio ali, ó, tem que fechar. E aí o nosso cérebro manda
tudo que tem para fechar aquele corte naquela região. Então, existe um sangue na região, existe uma inflamação, existe um corte. A partir de um sangue, a partir de uma inflamação, o nosso organismo consegue olhar para aquela região e pensar, pera, tenho que cicatrizar, porque não tá bom. E sem esse sangue não tem essa conexão entre essa região precisa ser regenerada, precisa ser tratada. E a estria, quando ela tá ali, ela não tem essa sinalização. Então, para eu ter uma boa melhora de estria, e pensando em estrias e cicatrizes também, que o método melhora, Sim. eu preciso de uma inflamação. Eu preciso do sangue presente. E as técnicas antigas não traziam esse sangue. Elas eram muito levinhas, sabe? Sim, e você estava falando que é comprovado cientificamente que esse atritozinho das agulhas, Sim. que é a micropigmentação, é o mais eficaz, né? Ele é parecido com a micropigmentação, é o mesmo movimento e tudo, e ele consegue ativar a inflamação e trazer o sangue para o local. Só que ao invés de pigmento, é o sérum. E esse sérum que a gente utiliza, ele já contém ali ativos que a nossa pele já tem. Então tem ali fatores de crescimento de pele, que nossa pele já tem ali vitaminas, tem ácido hialurônico. Porém, o sérum ele concentra aqueles ativos naquela região, para ter a nutrição daquela região, e aí essa pele consegue ir voltando aos poucos. E a cada sessão ela tá melhor. É como hoje eles fazem aplicações na pele do rosto e que você tem um resultado muito grande. Exato. Muito bem. E a cada sessão a gente vai vendo a melhora de pele, de pouquinho em pouquinho. Muito bem, que extraordinário. E aí tem uma idade para fazer, se estiver grávida, Aí não. Quem que pode a gente não fazer? faz nada, né? Gestante a gente não faz, né? Não que seja um problema, mas como não tem nenhum estudo, né, científico sobre o uso disso em gestantes, não é indicado. Acima de 16 anos, pode fazer com autorização dos pais, tá? E ali quem não pode fazer, quem tem tendência a ter queloides, mas tem que ser avaliado, porque tem muita gente que acha que tem queloide e não tem. Às vezes é algum tipo de erro de cicatrização que não é queloide. Então tem que ser avaliado. Pessoas que têm queloides, pessoas que têm alguma doença que tem que ter um controle, seja um lúpus, seja uma dermatite, diabetes. Diabetes até que pode, mas aí a gente, nessas pessoas que têm uma doença crônica, que faz um controle dessa doença, nós sempre pedimos a autorização médica, né? Porque é o médico daquela pessoa que vai avaliar o quadro clínico dela. Nós temos também pele lesionada não se faz. Então, eu tô querendo fazer alguma coisa na minha barriga, mas eu peguei sol, minha pele tá descascando muito. Não se faz. O problema não é pegar sol, mas a pele descascando, pele lesionada, né, pele inflamada, não pode fazer. São pouquíssimas restrições assim em relação ao método. Mas também é feita uma avaliação, né? Isso, a gente faz uma avaliação, avalia a saúde dessa cliente, né, dessa paciente, avalia quadro clínico, se ela tem alguma doença de controle ou não, para a gente conseguir chegar num bom protocolo para ela. Até para que o resultado seja eficaz, né? Exatamente. E eu queria que você falasse também sobre os cursos, né? Porque hoje você forma pessoas, como você falou, de forma online, você tem alunas em mais de 36 países, né? Sim. E quem hoje tiver, olha, é algo que eu quero muito fazer, talvez quer testar em si primeiro e depois começar a fazer, como é que funciona? Bom, os cursos do método, eles são online, né? E hoje, no total de alunas online que eu tenho, né, já são mais de 20 e tantas mil. Eu acredito que deve estar bem desatualizado esse número, ela está variando umas 30 mil. Mas, sabe o que eu vejo? Às vezes não são pessoas que querem especificamente um curso de estrias que começa no método microderm. São mulheres que, assim como eu lá atrás, não tinham dinheiro. Então elas veem na área da beleza uma oportunidade de ganhar dinheiro, que é uma área incrível. Então eu costumo falar que com as minhas cicatrizes curadas eu ajudo as feridas abertas de outras pessoas. Que legal. E bem nesse ponto, do dinheiro principalmente. Porque eu já não tive dinheiro, então eu sei como é querer comer um lanche e não ter dinheiro. Eu sei como é querer, pegar um táxi para ir em algum lugar. Ter um acesso a alguma coisa e não poder. Comprar um curso, fazer uma viagem, dar um presente no Natal para alguém. Então eu lembro que eu passava muita vontade quando eu não tinha dinheiro. E eu vi na área da beleza essa oportunidade. Então as minhas alunas hoje são mulheres que às vezes não queriam especificamente um curso de estrias, mas elas querem
ter a liberdade financeira que essa área traz. Então, como é uma área muito valorizada, as alunas já começam nos primeiros atendimentos ganhando de R$200 a R$500 por cada atendimento. Então pensa, você fez aqui 30 minutos de trabalho, R$200. É maravilhoso para elas. E claro, tem alunas que ganham muito mais do que isso também. Então é uma oportunidade para elas começarem. E elas começam do jeito que dá. Igual o jeito que deu para mim foi abrir uma maca num quarto na casa da minha mãe e atender. Tem alunas que já têm, às vezes, uma sala de atendimento, que atendem com sobrancelhas, com cílios, e aí querem trazer o procedimento, né, para ser mais valorizado. Tem pessoas que estão começando do zero. Então, basicamente, lá no nosso Instagram, nós temos, né, os links ali, que a pessoa começa a acompanhar. E aqui não é algo que eu só cito, assim, todos os dias eu posto resultados de alunos, né, para elas se inspirarem e tal. E lá vai ter os links bonitinhos no Instagram, @TassiaPiazzaroli. Tem os links ali bonitinhos para elas se cadastrarem. Eu faço aulas gratuitas para elas entenderem um pouco mais. Temos lives, temos tudo lá para elas entenderem como é que começa. Dá todo um suporte, né? Sim, todo hoje você dedica no negócio mais em treinamentos. Como é que hoje é a Tássia agindo como essa mulher inovadora que criou um método que transforma vidas, né? Bom, hoje eu e meu marido nós temos 5 empresas. Então, nós nos dividimos nas empresas, basicamente. E a que eu mais fico realmente é na parte de cursos online. Sabe o que eu vejo? Ser professor é uma responsabilidade muito grande. Tem gente que tenta ser um bom professor e às vezes não consegue porque está focado em outras coisas. Então, assim, eu faço atendimentos, né? Eu tenho outras 5 empresas além dos atendimentos. E uma dessas é a de curso online. E a parte que eu mais fico é dedicada aos alunos. Criação de conteúdo para os alunos, ensinar o aluno a se vender. Porque não adianta eu ensinar uma técnica para uma pessoa, você vai aprender o método, você vai sair sabendo fazer tratamento de estrias. Tá, mas e aí? Como é que eu vendo? Como é que eu arrumo clientes? Tá, se a cliente falou para mim que vai pensar, o que eu respondo? Tá, se a cliente falou para mim que não tem dinheiro, o que eu faço? Então, existem estratégias que nós usamos nos nossos negócios que a gente passa para essas alunas o tempo inteiro. Então, as minhas expertises, né? Criação de conteúdo para venda. Hoje, da área da beleza, eu comecei há 8 anos atrás. Já faturamos mais de 40 milhões nessa área. Então, é algo que a gente sabe muito vender. Expressivo. É muito expressivo e através dessas vendas, a gente ensina as alunas a se venderem, porque não adianta só saber fazer técnica. A gente ensina venda, ensina tráfego, ensina marketing, ensina redes sociais, ensina tudo. É a gestão do negócio, né? Exatamente. Então, o que eu mais fico é live com aluna, conteúdo para aluna, gravação para aluna, tudo para ajudar as alunas a faturarem. Tanto que hoje eu tenho alunas que faturam quase 100 mil no mês, sozinhas, elas atendendo sozinhas. Então, a minha dedicação maior é essa. E o meu marido fica em outros pontos ali das outras empresas também. Mas a gente divide bem dentro disso. E é muito importante isso que você falou, porque às vezes a pessoa, por exemplo, o cabeleireiro, ele trabalha para outra pessoa e ele é um ótimo cabeleireiro, ele resolve abrir o seu. Só que se ele não sabe tudo isso que você falou, não vai prosperar, porque ele vai ficar na operação e quem vai cuidar das outras coisas. E o se vender, queria que você desse um pouquinho de aula sobre como se vender, porque isso vai se aplicar também em outras áreas, né? Exatamente. O cabeleireiro ali, às vezes ele é muito bom profissional e não consegue se vender. E isso acontece em todas as áreas, não é só na área da beleza, né? A pessoa, ela é ótima, que seja um psicólogo, eu trabalho aqui nesse lugar, já tenho as minhas clientes, mas eu vou abrir a minha clínica. É completamente diferente. Posicionamento e tudo. Exatamente, você ter um atendimento bom e você saber fazer uma gestão de negócio. Então, assim, o que eu vejo da minha área, tá? A área da beleza no geral. Por que as pessoas não sabem se vender? No geral, a área da beleza, os cursos em si ensinam muito a técnica. Então, é muito comum. Você faz um curso e você aprende a fazer aquilo. Eu vou fazer um curso de unha, você aprende a fazer unha. Eu vou fazer um curso de cabelo, você aprende a fazer cabelo. Mas você não aprende a ter um negócio de cabelo, de unha. Então, esse é um dos pontos principais, assim. A área da beleza, em geral, ela não sabe se vender. E como se vender? Hoje, a nossa maior captação de clientes está no digital, né? E doa quem doer, não é fácil ir pro digital, não é fácil abrir uma câmera e começar a falar,
Não é fácil ter ideias do que você vai falar e dar a cara a tapa, porque o nosso início, quando a gente começa a falar do nosso serviço ali no digital, a gente apanha muito. As pessoas falam, virou blogueirinha, olha lá que coisa feia, nossa, tem um nariz torto e tá conversando. Então, assim, eu tive muito essa cobrança no meu início, porque eu não sabia falar bem, medo de falar errado, né? A gente não sabe se expressar. E eu tinha os dentes feios, eu tinha um dentinho muito pequenininho, tipo dentinho de criança. E eu já tinha 25 anos, 20 e poucos anos, quando eu comecei a falar do meu trabalho, assim. E aí, o que eu pensava, né? Eu falava, cara, eu vou usar isso como um impulso. Vou falar com o meu dentinho pequenininho mesmo, porque quando eu estiver com mais dinheiro, eu vou arrumar meu dente. Foi isso que eu fiz. Comecei a me vender na internet e aí eu arrumei os meus dentes. Mas basicamente, como se vender? Ter uma rede social aberta, né? Não adianta você fazer um perfil fechado que ninguém vai ver o que você está postando. Postar conteúdo todos os dias. Esse é uma dor do mercado. Ah, mas eu tô aqui fazendo cabelo, tô aqui fazendo unha, tô fazendo tudo quanto há, tô atendendo meus pacientes, meus clientes. Eu ainda tenho que gerar um conteúdo? Sim. Porque senão como que a pessoa que está em casa vai querer ser atendida por você se você não posta nada? Então, eu acredito na quantidade de conteúdo para ter uma qualidade. No início, você posta muito, você aprende com os seus erros. Se você não posta nada, você nunca vai aprender. Então, quando você posta um conteúdo por dia, você começa a aprender, a avaliar, ó, esse tipo de assunto dá mais certo aqui. Essa narrativa, essa história que eu contei deu certo, vou repetir. Então, é mais uma autoanálise mesmo. E postar, além de postar, uma parte que as pessoas esquecem é de trazer o lado pessoal. É muito comum você entrar num Instagram, numa rede social de um profissional de alguma área e ter lá só trabalho. Só que as pessoas esquecem que o que faz o outro comprar do outro lado não é só a qualidade do serviço. Então, eu vejo na área da beleza e nas outras áreas também, os profissionais falando só de trabalho. Mas às vezes, aquela cliente que está na dúvida ali, ela vai preferir pagar para uma pessoa que ela sabe dos valores, que ela sabe dos conceitos, que ela sabe um pouco da vida e se conecta, do que pagar mais barato numa outra pessoa que não posta nada de vida pessoal. Porque, querendo ou não, a gente se conecta com pessoas. Exato. Então, esses são os pontos principais, trazer também a vida pessoal, para as pessoas poderem te conhecer. E aí você poder conectar com essas pessoas que estão assistindo e poder vender depois também. É uma coisa junta com a outra. Muito bem. Tá chegando ao final, a gente falou bastante, né? Mas eu queria que você deixasse mais um conselho para quem quer empreender na área da beleza e falasse com as pessoas, inclusive dessa área, porque como a gente percebeu, é uma área que realmente ela dá para se prosperar bastante, né? Tem uma geração de valor muito grande nesse trabalho, até porque a gente está resolvendo uma dor de muitas mulheres principalmente, tá? Fica à vontade. Beleza, até um tempo atrás era visto como algo fútil. Então, as pessoas falavam, eu trabalho com beleza. Ai, mas que futilidade, ficar arrumando cabelo, unha, sabe? Como se fosse algo fútil. Hoje em dia, com a questão mental que a gente tem em relação à autoestima, em relação ao autocuidado, que a gente entende que esse autocuidado te traz uma autoconfiança, nós profissionais da beleza já estamos em outro patamar. Não é mais uma futilidade, é um cuidado pessoal que é necessário. Então, quando a gente quer trabalhar nessa área e vê isso dessa forma, se torna tudo muito melhor, muito mais bonito. E para quem quer começar, né, nessa área da beleza, é uma área muito próspera, é uma área gostosa de trabalhar. Às vezes você tá ali muito cansada, vem aquela cliente, sabe, risonha, que vem e conta caso e conta história. E aí parece que a cliente vai embora e foi tudo embora junto, assim, em relação a cansaço, você tá transformada, assim. É uma área com questões de dificuldade também, como qualquer outra, porque empreender não é a coisa mais fácil do mundo, mas é uma área gostosa que vale a pena e que tem uma baixa entrada. Você geralmente não precisa de investir muito dinheiro para você começar. Então é uma oportunidade realmente para quem quer começar. Comecem, é maravilhoso. Se precisar de ajuda, me chama. Muito bem. Queria que você deixasse seus contatos, né? Acho que as pessoas vão querer saber mais. E aí acho que é interessante você ficar disponível para a gente poder atender quem estiver interessado. Ó, todos os meus contatos estão lá no Instagram, que aí lá tem todos os times de suporte que vão responder no direct e tem os links também no perfil. É @TássiaPiesaroli. É isso. Muito bem.
quero te agradecer, foi maravilhoso. Imagina, uma energia incrível, né? Acho que esse estado deixa a gente ainda mais bela, além de ser linda, explicou muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Volta outras vezes, viu? Voltarei, muito obrigada, viu? Um prazer estar aqui. E poder dividir um pouquinho da caminhada, da história e poder inspirar, né, as pessoas com a minha história também. Às vezes a gente quer dar um passo e a gente não dá um passo por achar que é impossível. E quando a gente vê a história de alguém que começou naquela mesma situação, a gente olha e fala, opa, pode ser possível. Então eu espero inspirar, né, nessa jornada empreendedora. Inspirou com certeza, principalmente para quem está se limitando, porque às vezes está com o dentinho ainda torto ou porque ainda não está do jeito que queria. Exatamente. Começa com o que tem, né, cara? Né, exatamente. Começa com o que tem, depois melhora. Sim, é isso mesmo. Muito obrigada, viu? Imagina, prazer foi meu. E para você aí de casa, que história inspiradora. Acredito que muitas mulheres que nos assistem ficaram muito felizes em saber de uma solução para o seu problema e outras que vão se interessar em empreender nessa área. Quero te convidar para seguir a Tássia, seguir o programa Ressoar, me seguir também. Esse conteúdo vai ficar no YouTube, você pode voltar lá e assistir quantas vezes você quiser. Eu acho que você tem uma grande oportunidade e é o que a gente deseja, que você a aproveite, né, Tássia? Exatamente. Que isso faça muito sentido na sua vida, que nessa tarde a gente tenha te inspirado. Um grande abraço para você, uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá!